Tem chegado para a gente aqui no canal questionamentos de pessoas que têm uma PPD, uma permissão para dirigir, ou como costuma ser chamada também, de habilitação provisória, que cometeram infrações autossuspensivas. E aí, normalmente, o questionamento é o que vai acontecer com esse condutor. Veja bem, antes de mais nada, vamos esclarecer esse termo que eu usei no início, né? Infração autossuspensiva, que também é chamada de infrações mandatórias, né? Que nada mais é do que infrações que prevêem, além da penalidade de multa, a suspensão do direito de dirigir. Nós temos vários casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro de infrações autossuspensivas ou mandatórias, ou que prevêem de forma específica, além da multa, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Como exemplo, eu posso trazer para vocês, as mais comuns, né, do dia a dia: alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia, disputar corrida na via, que é também chamada de racha, manobra perigosa, ultrapassagem forçada, excesso de velocidade em mais de 50% além do permitido, falta de capacete, seja do condutor, do passageiro, fazendo malabarismo, equilibrando-se uma roda com a moto, também chamada popularmente de grau, e transportando criança menor de 10 anos de idade na moto. Então, são alguns exemplos de infrações que prevêem, além da multa, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. São infrações mandatórias ou autossuspensivas. No caso do condutor que tem uma CNH, por exemplo, se eu cometer uma dessas infrações, vai ser instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir para mim, independentemente da questão dos pontos. Por quê? Nesse tipo de infração nem tem registro de pontuação, exatamente pelo fato que ela prevê a penalidade de suspensão. É diferente, por exemplo, de infrações que você vai cometendo, avanço sinal vermelho, falta de cinto de segurança, utilizando o celular, e que a pontuação decorrente dessas infrações vão sendo registradas no prontuário do infrator, e quando alcançar um total de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário no período de 12 meses, conforme o caso, o Detran vai lá e instaura um processo de suspensão do direito de dirigir. Só que aqui é a suspensão por acúmulo de pontos, é uma das formas de suspensão. Nessas infrações autossuspensivas, o processo é instaurado independentemente da questão de pontuação, porque a lei prevê suspensão para aqueles casos. Então, você que tem uma permissão para dirigir, perceba, se eu, que tenho uma CNH definitiva, posso ter o meu direito de dirigir suspenso, e uma vez suspenso eu preciso cumprir o prazo de suspensão, sob pena de cometer outra infração e ter a CNH cassada, preciso fazer o curso de reciclagem e prova teórica no Detran, você que tem uma PPD, você pode perder a sua PPD. Por quê? Não por ela ser autossuspensiva, mas por ela ser uma infração de natureza gravíssima. A questão dela ser autossuspensiva ou não é porque é uma conduta, em tese, muito mais perigosa no trânsito, não é? Você colocou ainda mais em risco a segurança viária, vamos dizer assim. Mas se você cometesse uma infração, por exemplo, por falta de cinto de segurança, que é uma infração grave, também seria motivo de perda da sua permissão. Ou avançar o sinal vermelho do semáforo, que é uma infração gravíssima, não dá suspensão, também seria motivo de perda da suspensão. Isso porque lá no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 148, parágrafo 3º, nós temos essa previsão. O condutor que tem uma permissão para dirigir, nos 12 meses de validade da permissão, entre a data da emissão e a data de vencimento, se você cometer uma infração de natureza grave, gravíssima, for reincidente a infrações de natureza média, é motivo para perda da suspensão do direito de dirigir. Observação importante que é dúvida de alguns. Fui flagrado sem capacete, lembro bem dessa pergunta. Minha permissão já era, né? Ele até deixou esse questionamento para mim. Eu disse, não, na realidade não, existe o risco de perda, com certeza, mas não é uma punição automática, até porque o órgão, a entidade de trânsito responsável pela autuação vai instaurar um processo administrativo no qual você tem direito à defesa, recurso e recurso de segunda instância, ou seja, 3 chances de se manifestar nesse processo. E aí você pode apresentar a sua defesa, seus recursos, tentando reverter, ou seja, ou provando que a infração não existiu, ou de repente apontando algum erro de procedimento, alguma inobservância à legislação por parte da fiscalização do trânsito, seja suficiente para arquivar aquele auto de infração, para cancelar aquele auto de infração. Uma vez cancelado, não tem punição, não tem perda da permissão para dirigir. Então é possível essa punição, não é algo automático. Você pode questionar isso aí através da defesa e dos recursos no processo administrativo que vai ser instaurado. Vale lembrar ainda, que também é um questionamento comum, às vezes a pessoa comete uma infração autossuspensiva durante o processo, né? Então pergunta, vai cair ali na PPD, eu vou perder minha permissão, mas a infração não foi cometida na permissão, ou seja, nos 12 meses de validade, então não seria motivo para perda. E se a infração ocorrer depois dos 12 meses da PPD? E aí, eu vou perder minha permissão? Claro que não. Aí, nesse caso, você vai estar com a CNH definitiva. Infração autossuspensiva na CNH definitiva pode acontecer o quê? Suspensão do direito de dirigir. Então, você poderia ter o seu direito de dirigir suspenso. Mas se for cometida nos 12 meses de validade da permissão, não é pelo fato dela ser autossuspensiva, é por ser de natureza gravíssima. Aí seria motivo para perda da permissão, mas não é automático.
sem direito à defesa e recurso, você pode tentar reverter cancelando o auto de infração. Beleza? E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.